Vem aí a Voz do Brasil. Produção Rádio Brás. Gerada nos estúdios da Rede Nacional de Brasília para todo o Brasil. Sete da noite em Brasília. Voz do Brasil. Trabalho infantil diminuiu 70% entre 1992 e 2004. Essa é a principal notícia de hoje. Brasil, Bolívia, Argentina e Venezuela afirmam que não vai faltar gás natural. Polícia Federal desmancha esquema que já desviou mais de 100 milhões de reais em licitações. Está no ar a sua voz. A nossa voz. A voz do Brasil. Boa noite, aqui nos estúdios da Rádio Brás, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório. Você ouviu ontem aqui na Voz do Brasil que o nosso país é considerado exemplo no combate ao trabalho infantil pela Organização Internacional do Trabalho. É, Kátia, e hoje isso foi confirmado em um relatório divulgado pela OIT, que mostra como anda a situação dessa prática no Brasil e no mundo. Aqui, o número de crianças que deixaram o trabalho é quase 70%. No relatório, o país é apontado como exemplo de que a eliminação do trabalho infantil é possível. No resto do mundo, o trabalho infantil também está diminuindo. A redução chega a 11%. A gente não quer só comida, a gente quer cultura, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. A criança tem que brincar, aprender a ser feliz. Entre nessa campanha você também, por um mundo sem trabalho infantil. Foi com a campanha mundial pela erradicação do trabalho infantil que a Organização Internacional do Trabalho deu nesta quinta-feira ao mundo uma boa notícia. Pela primeira vez, o trabalho infantil, principalmente em suas piores formas, está diminuindo. O relatório Fim do Trabalho Infantil, um objetivo ao nosso alcance, foi divulgado em cerimônia no Palácio do Planalto pelo diretor-geral da OIT, Juan Somavia. O Brasil foi citado como exemplo no combate a essa prática. O país conseguiu reduzir em quase 70% o trabalho infantil de crianças de 5 a 9 anos de 1992 a 2004. Já entre meninos e meninas de 10 a 17 anos, a redução foi de 36% no mesmo período. Para o diretor-geral da OIT, Juan Somavia, quando pais trabalham, a criança pode frequentar a escola. São necessárias políticas que garantam isso e também que o jovem se prepare para o ingresso no mercado do trabalho. E é no fortalecimento do mercado de trabalho que o governo brasileiro também está investindo, como disse o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, durante o lançamento do relatório. Nos 4 anos consolidados do primeiro mandato do presidente Lula, nós geraremos a ordem de 8 milhões a 8 milhões e meio de empregos no Brasil. É com essa visão que nós também trabalhamos o combate ao trabalho infantil. O presidente em exercício, o senador Renan Calheiros, disse que o fim da desigualdade social é outro fator que colabora para que se mude essa realidade de crianças trabalhando. O fator que mais contribui para a redução do trabalho infantil, porém, é a redução da miséria e da pobreza. É a queda da desigualdade social que está sendo promovida também no nosso país. Se o ritmo de redução se mantiver, em 10 anos será possível eliminar o trabalho infantil em suas piores formas. No Brasil, isso pode se tornar uma realidade em 4 anos. De Brasília, Ana Lúcia Caldas. Luciana, em lugar de criança é na escola e não no trabalho. Isso é um direito delas, está no Estatuto da Criança e do Adolescente. E uma forma que o governo encontrou para tirar essas crianças do trabalho e levar para a sala de aula foi criando o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, o PET. Maria Selma Pereira é catadora de papel. Mora em Brasília e tem 7 filhos. 4 deles ajudavam no trabalho, catando papelão pelas ruas da capital. Hoje eles participam do PET, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Maria Selma conta que agora, ao invés de trabalhar, as crianças têm tempo de estudar e de brincar.
Mudou muita coisa, eles melhoraram em tudo, principalmente na escola. Tiraram eles da rua porque eles me ajudavam a catar papelão, né? Eles não sabiam, igual o Jorge, a Penha tem 7 anos, já sabe ler. Então, mudou, porque antes ele não sabia, ele chegava em casa, ia para a rua. Para a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, um dos passos para combater o trabalho infantil é a existência de programas sociais para evitar que crianças permaneçam nessa situação. No caso do Brasil, essa etapa já está sendo cumprida pelo PET, que é ligado ao Bolsa Família e coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social. Com o PET, a necessidade de trabalhar para diminuir a pobreza foi reduzida. Para a secretária executiva do Fórum de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente, Isa Oliveira, a principal diferença do PET para os demais programas de transferência de renda do governo são as atividades de contraturno. Em turno diferente do cursado na escola, as crianças praticam esportes e outras atividades socioeducativas. A transferência de renda é um ponto de partida. A transferência de renda com a condicionalidade de que as crianças sejam retiradas da escola, tenham sucesso na escola, tenham acesso e oportunidade de atividades apoiadas e tenham a oportunidade de serem incluídas socialmente. Mais de 1 milhão de crianças são atendidas pelo PET. Quase 3.000 municípios já aderiram ao programa. De Brasília, Alessandra Bastos. O presidente da Bolívia, Evo Morales, assinou hoje um acordo que garante o abastecimento de gás para os países da América Latina. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os presidentes da Argentina, Néstor Kirchner, e da Venezuela, Hugo Chávez, também participam do acordo, que prevê a integração das fontes de energia entre os países da América Latina para o desenvolvimento do Mercosul. Uma declaração conjunta assinada pelos presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, Evo Morales da Bolívia, Hugo Chávez da Venezuela e Néstor Kirchner da Argentina, que se reuniram hoje durante 3 horas em Porto Iguaçu, na Argentina, manifesta total apoio à integração energética, considerada essencial para o desenvolvimento dos países da América Latina. Os presidentes se comprometeram a preservar e garantir o abastecimento de gás natural para o desenvolvimento equilibrado entre países produtores e consumidores. Ficou acertado que o preço do gás natural deverá ser decidido em discussões bilaterais entre os governos do Brasil e Bolívia. Segundo o presidente Lula, é assim que se faz negociação, afirmando que tudo que foi dito antes da reunião de hoje, considerada por todos os presidentes como muito produtiva, não deve ser levado em conta. E os 4 presidentes que estão aqui não irão fazer nenhum gesto para que não dê certo a integração da América do Sul e para que não dê certo o Mercosul. Nós estamos iniciando uma coisa que a Europa levou 50 anos para fazer. E certamente eles tiveram muita dor de cabeça. Mas prevaleceu a certeza de que somente unidos eles construiriam uma nova geografia política e econômica. Os presidentes se comprometeram a elaborar juntos projetos que contribuam para o desenvolvimento do Mercosul. De Curitiba, Lúcia Norte. Na verdade, não houve uma assinatura de um acordo, mas apenas um encontro dos presidentes buscando este consenso. A Polícia Federal deflagrou hoje de manhã, em Cuiabá, no Mato Grosso, a Operação Sanguessuga. A ação desmanchou uma quadrilha especializada em fraudar licitações na área de saúde. 46 pessoas foram presas hoje pela Polícia Federal. Entre elas estão 11 assessores de deputados e senadores, uma assessora do Ministério da Saúde e 3 funcionários dos Ministérios da Saúde e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Eles são acusados de participarem de uma quadrilha que fraudava licitações para a compra de ambulâncias e UTIs móveis. Segundo a polícia, 110 milhões de reais foram movimentados pela quadrilha, que atuava em 3 frentes. Uma pessoa oferecia o serviço aos prefeitos, dizendo ter um bom trânsito no Congresso Federal.
Os assessores cuidavam para que os parlamentares assinassem uma emenda específica para o município deste prefeito. A terceira pessoa era a assessora do Ministério da Saúde, responsável em agilizar o processo e colher a assinatura ou do ministro ou do seu secretário executivo, liberando a verba. Mais de 1.000 ambulâncias foram compradas por 76 municípios em todo o país, de maneira ilegal. As ambulâncias, que deveriam ser entregues com todos os equipamentos para socorro imediato, eram entregues apenas com a maca e o pedestal para pendurar o soro. Entre os 46 presos estão o ex-deputado Carlos Alberto Rodrigues Pinto, o Bispo Rodrigues, e o ex-deputado José Edmar Ronivon Pinto. Os atuais deputados e senadores não podem ser investigados pela Polícia Federal. Relatórios com conversas telefônicas em que deputados e senadores são citados foram entregues pela polícia aos presidentes da Câmara e do Senado, à Procuradoria-Geral da República e à Controladoria-Geral da União, que são responsáveis em tomar medidas cabíveis. A polícia já tem provas de que a maioria dos assessores parlamentares envolvidos recebeu propina. De Brasília, Alessandra Bastos. Luciano, o esporte é um direito garantido pela Constituição. Kátia, além de melhorar a saúde das pessoas, as atividades físicas ajudam a promover a cidadania, tirando crianças das ruas e gerando emprego e renda para muitos brasileiros. Mesmo assim, uma pesquisa do IBGE revela que os investimentos em esporte e lazer tiveram uma redução de quase 20% em várias regiões do país. Os governos estaduais destinaram em 2003 menos de 0,1% do total de suas despesas ao esporte. A conclusão faz parte da pesquisa de esporte Governo do Estado, divulgada nesta quinta-feira pelo IBGE. O estudo, feito em parceria com o Ministério do Esporte, mostra que os gastos dos governos estaduais nesta área foram reduzidos em quase 20% naquele ano em relação ao ano anterior. Para a atleta Carmen de Oliveira, primeira brasileira a conquistar a Maratona de São Silvestre, os baixos investimentos no esporte podem aumentar as despesas dos estados em outras áreas. Ter crianças ocupadas com alguma atividade física reduz-se atendimentos em hospitais, a delinquência, as crianças ociosas. A atleta Carmen de Oliveira teme que a falta de investimentos deixe de beneficiar crianças e jovens brasileiros, como a estudante Aline Rodrigues, no Rio de Janeiro. A Aline conseguiu uma bolsa de estudos em um colégio particular, graças ao bom desempenho jogando basquete, e hoje faz faculdade de psicologia. Meu pai que trabalha em casa, ele não tem condições de pagar um colégio, nem pagar passagem para ir para o colégio. Já tive várias dificuldades com isso. Através do esporte consegui bolsas de colégio, adquirir experiência, através de uma remessa, raro a gente querer melhorar essa remessa, a mesma coisa na vida. De acordo com os dados divulgados nesta quinta-feira pelo IBGE, apenas na região Centro-Oeste houve aumento de recursos aplicados no esporte em 2003. Do Rio de Janeiro, Thaís Leitão. E para garantir mais incentivos para o esporte, daqui a pouco o presidente Lula deve anunciar uma série de medidas voltadas ao setor. Vamos falar ao vivo com o repórter Nelson Mota Gomes, que tem os detalhes. Boa noite, Nelson. Boa noite. Esse é o último compromisso do dia do presidente, mas ele já chegou da Argentina, onde se encontrou com o presidente da Bolívia, Evo Morales? Ainda não, Luciano. E como você falou, esse é o último compromisso previsto para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no dia de hoje. Ele só deve chegar a Brasília daqui a pouco. O presidente, que passou o dia em Puerto Iguaçu, na Argentina, reunido com os presidentes da Bolívia, Venezuela e Argentina para tratar da situação do setor energético na América do Sul, assim que desembarcar na base aérea, virá direto aqui para o centro de eventos do Marina Hall, para participar da 2ª Conferência Nacional de Esporte. Aqui, nessa cerimônia, o presidente deverá anunciar que está enviando ao Congresso Nacional um projeto de lei de incentivo fiscal ao esporte. Essa medida prevê a dedução no imposto de renda de até 4% das empresas que patrocinarem atletas e de até 6% se o patrocinador for pessoa física. A Conferência Nacional de Esporte vai reunir até domingo atletas e representantes do setor esportivo de todo o país para discutir propostas e estratégias para a construção do Sistema Nacional de Esporte e Lazer. Ao vivo do Centro de Eventos do Marina Hall, em Brasília, Nelson Mota Gomes.
Rivais do futebol, amigos na arte. Na Copa da Cultura, Brasil e Alemanha vão provar que são bons não só no gramado. O evento, que acontece em comemoração à Copa do Mundo de Futebol, vai mostrar a cultura brasileira aos alemães e a cultura alemã aos brasileiros. No Rio de Janeiro, uma exposição dará início à Copa da Cultura no Brasil. Em clima de jogo amistoso, os ministros da Cultura Gilberto Gil e o das Relações Exteriores da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, visitaram no Rio de Janeiro a exposição Futebol Desenho sobre Fundo Verde. O evento, que será inaugurado na próxima segunda-feira no Centro Cultural Banco do Brasil, o CCBB, é o primeiro realizado no Brasil pela Copa da Cultura. O programa de intercâmbio foi criado para divulgar a produção artística dos dois países no período da Copa. Os dois ministros percorreram a exposição e anteciparam a disputa que será travada na Copa do Mundo, mas terminaram empatados. Steinmeier acertou o chute e marcou um gol na instalação que simula uma baliza montada no CCBB, mas perdeu para Gilberto Gil no futebol totó. O ministro Gilberto Gil disse que o Brasil será o único país a realizar eventos culturais no período da Copa do Mundo na Alemanha. Fora a própria Alemanha, o Brasil é o único país que está levando uma programação cultural. Abrange âmbitos variados de relação Brasil-Alemanha, como relações comerciais, relações diplomáticas, enfim, nós temos muitos eventos, muitos simpósios, muitos seminários a respeito da vida comercial entre os dois países, da vida das relações técnico-científicas. Toda a programação, tanto na Alemanha quanto no Brasil, se estenderá até o final do ano. O programa Copa da Cultura é promovido em parceria pelo Ministério da Cultura com a Embaixada do Brasil em Berlim, o Instituto Goethe e a Casa das Culturas, criada na Alemanha pela Fundação Cultural da Federação Alemã de Futebol. Do Rio de Janeiro, Norma Nery. 7h16. Nas próximas semanas acontece aqui em Brasília o Grito da Terra Brasil, uma mobilização popular que quer debater agricultura familiar e reforma agrária. Hoje o governo federal recebeu a lista de reivindicações que será discutida com os movimentos sociais. Mais recursos para a reforma agrária, assistência técnica para os agricultores e a garantia de um preço diferenciado para a agricultura familiar. Esses são alguns pontos que constam da pauta de reivindicações da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, a CONTAG. O documento foi apresentado nesta quinta-feira ao ministro do Desenvolvimento Agrário, Guilherme Cássio, e ao presidente do INCRA, Rolf Hackbart. A solução para as exigências dos agricultores será cobrada nos próximos dias 16, 17 e 18 de maio, quando cerca de 4.000 trabalhadores realizarão em Brasília o Grito da Terra Brasil 2006. O presidente da CONTAG, Manuel José dos Santos, afirmou que uma boa política no campo custaria no mínimo 20 bilhões de reais, sendo 11 bilhões para o Plano Safra e o restante para ações nas áreas de reforma agrária. Estamos vivendo um processo de endividamento muito forte. Os trabalhadores estão pagando para produzir. É importante que a cesta básica possa se ter um preço acessível aos trabalhadores de baixa renda, mas nós não podemos admitir que os que produzem pagam as condições para os outros comer. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Guilherme Cássio, afirmou que em 15 dias deverá dar uma resposta aos agricultores. O Grito da Terra é sempre uma oportunidade muito grande para o movimento social, para o governo avaliarem as políticas públicas para a agricultura familiar e para a reforma agrária. Os agricultores também pedem o fim da violência no campo e a implantação pelo Ministério da Educação do Programa de Educação no Campo. De Brasília, Irene Lobo. Movimentos sociais de todo o país estão reunidos de hoje até sábado na capital de Rondônia para discutir os impactos ambientais e sociais causados pela construção das usinas hidrelétricas de Santo Antônio e Giral, no Rio Madeira. O complexo do Rio Madeira envolve também a implantação de uma hidrovia para o transporte de carga e de soja pelo Oceano Pacífico, passando pela Bolívia e pelo Peru. Lançado pelo governo federal em junho do ano passado, o projeto ainda não começou, porque o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, não concedeu licenciamento ambiental. A construção das duas usinas deve custar 20 bilhões de reais. A expectativa é de que as obras forneçam 6.400 megawatts, o que representa mais da metade da energia produzida pela hidrelétrica de Itaipu. Mas representantes da sociedade estão preocupados com o impacto ambiental que o projeto deve provocar, como o alagamento de uma área onde mais de 2.000 pessoas vivem da pesca às margens do Rio Madeira. Hoje, índios de Rondônia usaram a música para protestar.
armado e vestidos para a guerra, índios da aldeia Gavião vieram para a capital Porto Velho para participar do encontro de organizações não governamentais e movimentos sociais sobre os impactos do complexo do Rio Madeira. Eles dançaram e cantaram em protesto à construção do empreendimento, que vai alagar uma extensa área e atingir indiretamente 22 terras indígenas. Para o líder Zacarias Gavião, a construção das usinas vai inundar toda a história cultural que eles construíram às margens do rio. Nós não vai ter mais a pesca, o peixe, e também vai destruir várias plantas medicinais que só existem na beira dos rios, e também uma cultura está indo para o fundo, a história, o sentimento histórico do povo Gavião. Então isso é um grande processo que não pode acontecer. Para o engenheiro Assir Gonçalves, da Coordenação Ambiental de Furnas, o projeto é viável tanto do ponto de vista econômico quanto ambiental e social. E essa viabilidade desse empreendimento passa necessariamente pela implantação de um conjunto de medidas para minimizar problemas que vão acontecer, evidentemente, e para poder potencializar essas oportunidades que o empreendimento dessa natureza também oferece para alguma região. Ainda segundo o engenheiro de Furnas, o projeto foi feito para atender uma necessidade de incorporação de mais energia na matriz elétrica do país e evitar um possível desabastecimento a partir de 2010. De Porto Velho, Cristiane Ribeiro. Nos contratos renovados no início do ano pelas empresas de telecomunicação, estava previsto que as contas telefônicas passariam a ser cobradas por minutos e não mais por pulsos, como é hoje. O pulso funciona assim: a pessoa paga um certo valor a cada chamada completada e a cada 4 minutos que fica em uma ligação vai se somando mais um pulso. Essa alteração já era para estar valendo, mas foi suspensa porque nem todo mundo concordou com as novas regras. Isso porque ela faria a conta de quem fala pouco ao telefone ficar mais barata. Mas para quem usa o telefone para fazer ligações com mais de 4 minutos, pagaria mais. E para quem usa internet de escada, seria prejudicado porque a conta iria ficar mais cara. Por isso agora, para não prejudicar os consumidores, está em discussão com a sociedade uma forma de se medir as ligações da telefonia fixa. Um plano alternativo para resolver o problema está sendo discutido em consulta pública pela Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, como nos explica o presidente da instituição, Plínio Aguiar. A proposta da Anatel é criar uma opção de um plano dessa conversão por minuto para que aqueles segmentos que têm no seu perfil de uso, eles têm mais chamadas longas que curtas, eles não sejam punidos. O modelo é parecido com o atual e mantém a cobrança por pulsos. As concessionárias serão obrigadas a oferecer as duas opções ao usuário. A advogada do IDEC, Instituto de Defesa do Consumidor, Daniela Tretel, diz que o plano da Anatel é uma boa saída e alerta os consumidores para que não façam escolhas precipitadas. Para as pessoas e famílias que fazem, em média, ligações que duram mais de 3 minutos, compensa migrar para o plano alternativo. Como nós não temos ainda o detalhamento das ligações locais, é necessário que o consumidor mesmo faça o acompanhamento do perfil de consumo da sua residência e faça a opção que ele achar que é mais oportuna para a sua residência. Lembrando que existem alguns casos em que fica evidente qual a melhor opção, como quem tem internet de escada e usa geralmente horários que não reduzido, compensa ficar com um plano alternativo. A proposta permanece em consulta pública até 22 de maio. Haverá ainda 3 audiências públicas para discutir a nova alternativa em São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal. De Brasília, Yara Aquino. Termina amanhã a campanha nacional de vacinação dos idosos contra a gripe. O Ministério da Saúde espera vacinar 70% do total da população com mais de 60 anos no país, ou seja, 11 milhões de brasileiros. O objetivo da campanha é proteger os idosos porque muitas vezes eles desenvolvem outras doenças em consequência de gripes mal curadas, como a pneumonia, por exemplo. O balanço final da campanha será divulgado no dia 9 de junho. A safra brasileira de grãos deste ano pode ser a segunda melhor da história do país, perdendo apenas para a de 2003, quando foram produzidas 123 milhões de toneladas. A previsão divulgada hoje pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, confirma os dados divulgados terça-feira pela Companhia Brasileira de Abastecimento, a CONAB.
Essas foram as principais notícias de hoje na Voz do Brasil. Trabalho infantil no país diminuiu 70% entre 1992 e 2004. Brasil, Bolívia, Argentina e Venezuela afirmam que não vai faltar gás natural. Polícia Federal desmancha esquema que já desviou mais de 100 milhões de reais em licitações. Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da Radiobras, com sonoplastia de Leleco Santos, produção de Ellen Bernardes e Rosineide Evangelista, edição de Anelise Borges, Dini Moraes, Ana Pimenta e Daniela Almeida. Voltamos amanhã com as notícias que vão fazer diferença no seu dia a dia. Boa noite. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite e até lá. Voz do Brasil.